Então, ó, antes de você entender o que é o potencial de ação, primeiro você tem que entender como que são os íons, né? E qual que é o mecanismo que eles entram para dentro da célula, tá? Que é muito importante. Então, nós vamos trabalhar com 3 íons, tá? Que são os principais no potencial de ação. Existem mais, mas esses são os que ditam o ritmo, vamos dizer assim, que é o sódio, o Na, o potássio, que é o K, e o cloreto, que é o Cl. Então, você tem aqui, eu vou fazer de verde, você vai entender por quê. Então, você tem o Na, que é positivo, certo? Você tem o potássio, que também é positivo, e você tem o cloro, que é o Cl, que é negativo, certo? Esses íons, eles ficam tanto na célula quanto no meio extracelular. E eles ficam envoltos por água. Nós chamamos isso de coroa d'água. Porque esses íons, eles ficam com um monte de água em volta deles. Então, cada bolinha dessa aqui é uma molécula de H2O, tá? Então, cada íon, ele carrega consigo uma coroa d'água. Então, a primeira coisa que você tem que entender, ele fica embebido de água. E por que que isso é importante? Porque se você lembrar, a membrana ela é formada por o quê? Ela é uma bicamada fosfolipídica, ou seja, ela contém gordura. E se você lembrar, água e gordura não se misturam. Então daí você já pode tirar a conclusão que esses íons, tanto para eles entrarem ou saírem da célula, eles precisam de um canal, uma abertura que eles possam entrar, porque eles sozinhos eles não conseguem, justamente por a membrana ser de gordura e eles estarem em volta d'água, correto? Então, basicamente seria isso dos íons que você precisa saber agora, tá? Então, vou apagar aqui. Beleza. Então vamos supor que a gente esteja num laboratório, vou fazer uma analogia para você entender. Vamos supor que a gente esteja num laboratório. Aí lá no laboratório, a gente tem, vou desenhar aqui um menininho, certo? E a gente quer medir, né, o potencial de ação de um neurônio do encéfalo dele. Como é que a gente faz isso? Através de eletrodos. Então eu vou desenhar os eletrodos aqui. Então, ó, a gente tem um laboratório menino, conectamos os eletrodos nele e aqui vai sair no computador. Se a gente dá um zoom nesse neurônio no computador, a gente vai ter o neurônio, que é uma célula. O neurônio ele é uma célula, então você tem o neurônio, os dendritos. Então, o neurônio de um cérebro, de um encéfalo, no caso, ele é uma célula, ele contém membrana, contém núcleo, contém tudo. Se a gente pegar então, eu vou fazer uma lupinha aqui, ó, que tem uma lupa, correto? A gente está pegando esse neurônio aqui e a gente ampliou, conseguiu entender? A gente vai pegar a célula, um neurônio, desse carinha aqui e vamos ampliar. A membrana. Então, ó, ampliamos de uma forma que chegamos na membrana, correto? Isso aqui seria a membrana da minha célula. Deixa eu já apagar esse carinha também. Quando a gente amplia, lembra que eu falei que os íons eles não conseguem passar sozinhos a membrana porque eles estão envoltos de água e a membrana é gordura?
Então, eles precisam, lembra que eu estava te explicando que nas membranas existem canais, esses canais são proteínas que permitem o influxo e o efluxo de íons. Então, vamos trabalhar primeiramente, vamos supor, tá? Vem comigo. Vamos fingir que a gente está medindo lá o nível, os eletrodos, o neurônio desse paciente, né? É um paciente obeso. E aí ele vê um sonho de valsa. Esse sonho de valsa é o suficiente, é um estímulo suficiente para começar a despolarizar a membrana. Vamos trabalhar primeiro como seria apenas se fosse a abertura de um canal de sódio, tá? Então vai ter o influxo apenas de sódio. Deixa eu só melhorar essa membrana aqui que tá feia demais. Deixa eu explicar outro conceito para você, importante. Lembra que eu falei que os íons são carregados positivamente ou negativamente? Lembra que tem o Na+, tem o K+, tem o Cl-. Por que isso é importante? Porque no nosso corpo, esses íons eles carregam eletricidade. A mesma eletricidade que passa na tomada da nossa casa é o que tem no nosso corpo, tá? A diferença é que a eletricidade da parede a gente mede como volts, tá? E aqui a gente mede como milivolts, tá? Mas é eletricidade da mesma forma. Por isso que você tem que entender esse conceito de positivo e negativo, porque é o que gera eletricidade na membrana. E o porquê que isso é importante? Quando a gente vamos voltar por exemplo dos eletrodos, do menininho. Quando a gente vai medir o nível de potencial de ação, que potencial de ação basicamente é a mudança de carga no seu cérebro, tá? O meio fica menos negativo e fica mais positivo, tá? Quando a gente vai fazer essa medição, a gente tem um gráfico que é XY, que seria basicamente isso aqui. Os números que eu vou colocar aqui são pedagógicos, tá? São apenas para fins educativos. Então, a célula, como você deve ter visto, ela fica em repouso, que nós chamamos. Ela fica numa milivoltagem padrão. Ela vai ali oscilando, mas o corpo, através da homeostase, e através da bomba de sódio e potássio, que nós vamos chegar lá, ele vai sempre deixando uma margem ali. Essa margem aqui nós vamos trabalhar com menos 65. Então vamos supor que aqui são a milivoltagem. Deixa eu colocar aqui MV de milivoltagem. Então aqui nós temos menos 65, menos 75, menos 90. Aqui, conforme vai subindo, ela vai ficando cada vez mais positiva. Então aqui, menos 60, só subindo aqui, menos 50, correto? Aí vai sucessivamente, vai ficando cada vez mais positivo. Se você lembrar, a célula, ela fica em repouso. O repouso de uma célula padrão, ela vai estar aqui, ó. Menos 65 milivolts. Correto? Vamos supor, então, vamos voltar para o exemplo do paciente. Que no momento que a gente coloca os eletrodos no paciente, ele está com esse menos de 65 milivolts, ou seja, aqui ele está em repouso. Vamos supor que lá no laboratório a gente apresente um sonho de valsa para ele, que é um estímulo, tá? A célula, ela só despolariza, ela só muda a carga quando tem um estímulo. Seja ele um estímulo visual, auditivo. Então você só está me escutando porque está acontecendo potenciais de ação no seu ouvido. Você só está me vendo porque está acontecendo potenciais de ação no seu olho. Tá? A todo momento as células elas se estão despolarizando e hiperpolarizando. Tá? Então o nosso paciente viu um sonho de valsa. Aí, lembrando, a gente vai trabalhar primeiro com sódio, depois com potássio.
tá bom? Que são os dois íons principais. Depois eu vou juntar os dois. Então primeiro você entende um, depois o outro, depois a gente junta os dois. Então tá, ele viu o estímulo do sonho de valsa. E aqui, e aí se você lembrar, dentro da célula nós temos mais íons de potássio, ou seja, o meio é mais negativo, tá? Apesar do potássio ser positivo, dentro da célula é mais negativo, enquanto que fora da célula é mais positivo, porque o sódio é positivo. Dentro da célula é mais negativo, porque apesar do potássio ser uma carga positiva, existem outros íons, outras proteínas e tudo mais que tornam o meio negativo. Tá? Porque o que vai determinar se o meio é positivo ou negativo são a soma dos fatores, não é isolado. Tá? Então a primeira coisa que você tem que entender: dentro da célula é negativo, certo? E fora da célula, no meio extracelular, é positivo, tá? Então, beleza. O paciente viu o estímulo. Vamos supor que isso aqui é um canal de sódio. Pera aí, deixa eu... Vamos supor que esse aqui é um canal de sódio. Então, vou escrever aqui, ó. Canal de sódio. Esse canal ele está fechado, correto? Tá vendo aqui? Ele está fechado, ou seja, o Na que está aqui fora, então pensa aqui comigo, aqui é o meio extracelular, tem várias moléculas de sódio aqui, né? Então aqui é o meio extracelular, está carregado de molécula de sódio. E esse canal está fechado. Lembra que eu falei do estímulo do sonho de valsa? Por algum motivo, esse estímulo do sonho de valsa foi o suficiente para abrir esse canal. Esse canal é o que nós chamamos de canal dependente de ligante. O que isso significa? Esse canal ele só vai se abrir quando um ligante, que é uma molécula, às vezes é um aminoácido, uma proteína, alguma molécula se liga aqui. Então vamos supor que ele viu o sonho de valsa e foi o suficiente para abrir esse canal. Esse canal que é o canal de sódio dependente de ligante. Esse canal de sódio dependente de ligante, quando essa molécula bate aqui no canalzinho, esse canal se abre. Lembra, esse canal é uma proteína. A proteína ele é como se fosse... Imagina um fio, sabe aqueles fios de fone, headset de ouvido, quando eles estão todo embolado? Quando essa molécula se liga aqui, é como se você desmaranhasse aquele fio, como se você tirasse os nós. Então você tem uma mudança conformacional da proteína, entendeu? A proteína está toda... Pensa que a proteína está assim. Quando liga o ligante, a proteína faz assim, entendeu? Beleza, o ligante entrou aqui, esse canal se abriu então. O canalzinho de sódio agora, dependente de ligante, está aberto. Beleza? Agora presta atenção porque isso é muito importante. Na química, então a gente sabe que o meio extracelular está carregado positivamente e o meio o intracelular negativamente. Se você lembrar na química, lembra que os opostos se atraem, certo? E iguais se repelem. Como aqui então é positivo, esse sódio é positivo, e aqui é negativo, o que a química e a física nos falam? Olha, se aqui está negativo e aqui está positivo, essas moléculas de sódio serão atraídas por esse meio negativo, correto? Então vai começar aqui, deixa eu fazer esse canal maior,
você vai ter a primeira força aqui atuando, que é a força física, que é a atração das cargas positivas e negativas. Então esse sódio aqui vai entrar através da força física. Beleza? Entretanto, a força física do positivo com o negativo não é a única força que rege na célula, porque nós também temos a força química. O que a força química nos fala? Lembra do gradiente de concentração? O meio mais concentrado vai para o meio menos concentrado para equilibrar as equações. Então imagina que eu estou dentro de uma sala. Imagina que essa sala aqui tivesse lotado de gente, tivesse hiperlotado e a porta estivesse fechada. Imagina que alguém fora da sala abre a porta. O que ia acontecer? Todo mundo que está dentro da sala iria querer sair. Por quê? Porque está com hiperlotação dentro da sala, está apertado, a gente quer sair. Ou seja, o meio mais concentrado começa a sair para o meio menos concentrado para que ocorra um equilíbrio. Então vamos supor que tenha 30 pessoas aqui dentro e 5 pessoas lá fora. Abriu a porta, a gente ia começar a sair até que ficasse 15 pessoas aqui dentro e 15 pessoas lá fora, porque ia equilibrar, não ia pesar para nenhum dos dois lados. Então, no sódio, junto com a força física que está mandando o sódio para dentro da célula, você tem a força química que também está mandando o sódio para dentro da célula. Só que a força química ela é muito mais forte do que a força física, tá? Então você vai ter aqui a força química, tá? E isso eu estou falando só do sódio, tá bom? Então, para relembrar, nós temos o meio extracelular, que está carregado de sódio, que é uma molécula positiva, que é o Na+. Esse canal estava fechado. Esse canal só se abriu porque veio um ligante, se ligou aqui na proteína, que fez com que o canal se abrisse. Esse canal se abriu, começou o influxo de sódio para dentro da célula através desse canal. E o que determina essas forças é a força física, por conta da carga, que é atraído, lembra, os opostos se atraem, e a força química, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Essa entrada do sódio não requer gasto de ATP, justamente por conta dessa força química, tá? Como o gradiente está indo a favor do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ele é natural, você não precisa de ATP para isso, a molécula vai por si só, ela entende, vai entender. Imagina, de novo, vamos voltar por exemplo da sala, tem 30 pessoas aqui e tem 5 pessoas ali fora, na hora que abre a porta, naturalmente as pessoas vão querer sair porque aqui está com hiperlotação, tá? Beleza, aqui então é o sódio, trabalhamos apenas com o sódio. Você vai entender o porquê que eu estou indo só no sódio, depois com o potássio, depois juntar os dois para você entender isso aqui, que é de suma importância. Então aqui é o sódio, correto? Como a luz é pequena, eu vou apagar o sódio, agora a gente vai fazer só o potássio. Deixa eu só ver se está gravando. Beleza, está gravando. Então, ó, agora nós vamos entender como é que o potássio funciona, né? Então, lembrando, aqui dentro da célula está negativo, né?
E aqui fora, no meio extracelular, está positivo. O potássio, ele é um íon que ele é maior concentrado dentro da célula, tá? Então, aqui fora da célula a gente tem pouco potássio, e o potássio está todo concentrado aqui. E agora esquece o sódio, tá? Agora a gente está trabalhando só com o potássio. Então tá, aqui nós temos dentro da célula apenas íons de potássio, tá? Tá, beleza. Ah, não, depois isso que eu ia te falar, depois eu falo. Então beleza, aqui tá o potássio. Basicamente, o sódio e o potássio, o fator que contribuem para tanto para o sódio entrar quanto para o potássio sair, é o mesmo. Então, aqui na membrana da célula, você tem o canal de potássio que está fechado. Lembrando, esses canais são receptores, são proteínas que ficam acopladas na membrana, só que eles ficam fechados. E esses especificamente, eles são abertos após um ligante se ligar, tá? Então aqui nós temos o canal de cálcio, dependentes de ligantes, tá? Então beleza, vamos voltar de novo, por exemplo, lá. O paciente que nós estávamos medindo, lembra? Laboratório, eletrodos no paciente para medir a célula do paciente, ele viu um sonho de valsa, foi um estímulo. Esse estímulo, lembra, ele vai bater aqui, essa molécula vai bater aqui e vai abrir os canais, assim como no sódio. Ligou independente, qualquer coisa que seja suficiente para abrir esse canal, qualquer ligante, tá? Qualquer estímulo. Então esse canal se abriu. O canal de potássio agora se abriu. Se a gente lembrar então o sódio, lembra que eu falei que nós temos duas forças atuando aí. Nós temos a força física, né, e a força química. O que a força física vai me falar? Olha, aqui dentro é negativo, correto? E aqui fora é positivo. No potássio, o que vai acontecer? A força física vai fazer com que esse potássio volte para a célula. Por quê? Porque o meio aqui é negativo e aqui é positivo, e o potássio é positivo. Então, se tem mais potássio dentro da célula, a força física, tá? Grava isso, tem duas forças. A força física vai me falar o quê? Que o potássio, vou fazer aqui, ó, que o potássio fique dentro da célula. Deixa eu aumentar isso. Força física. A força física vai me falar que o potássio vai fazer o potássio voltar para a célula. Enquanto que a força química vai ser o contrário. O porquê? Você lembra? Meio mais concentrado vai para o menos concentrado para equilibrar a reação. Entendeu? Lembra o exemplo da sala? Tem 30 pessoas, eu abro a porta e todo mundo começa a ir para equilibrar. Então a força química. Força química vai fazer com que esse potássio saia.
tá? E por que que isso é importantíssimo? Porque a força física, ela perde de lavada para a força química. O que vai ditar, na verdade, é isso aqui. O efeito que a força física vai exercer em cima da força química é praticamente nulo, tá? Porque a força física vai estar falando, potássio, volta para a célula. Só que a força química, a quantidade de potássio aqui dentro é tão grande, mas tão grande, que a força química, quando esse canal de potássio se abre, vai fazer com que esse potássio aqui comece a vazar para fora da célula. Entendeu? Então, vamos relembrar agora o potássio. Nós temos um meio intracelular mais carregado de potássio, que é positivo. Só que o meio extracelular é negativo, porque existem outros fatores que influenciam. O que determina a carga é uma junção de vários fatores. Enquanto que o meio extracelular é positivo. Quando um ligante se liga nesse canal, que é dependente de ligante, esse canal se abre, essa proteína se abre, começa o efluxo de potássio. Vou escrever aqui, o efluxo. Por que o efluxo? Porque a força química é mais forte do que a força física. É ela que vai determinar, tá? Eu só estou te passando a força física porque é uma força que existe. Inclusive, ela atua também no sódio, só que o sódio ela vai a favor para o sódio entrar. No potássio, vai ser um cabo de guerra, só que a força química é muito mais forte. Entendeu? Eu vou parar essa gravação agora e vou fazer a segunda parte com os dois íons.